Olá, sejam bem-vindos a mais um AFOCast, o podcast da AFOCAP. Eu sou a Mônica Camolese, jornalista, e hoje nós vamos falar sobre direitos trabalhistas, né? Para a gente levar essa informação para todos os produtores rurais quando se fala na questão trabalhista. Por isso, hoje estamos recebendo aqui a doutora Natália Justolin, ela que é advogada, também já conhecida da AFOCAP, né, Natália? Boa tarde, Mônica, tudo bem? Tudo ótimo, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. E também o doutor Hugo Boareto, advogado também, que vai nos ajudar nessas informações. Seja bem-vindo, doutor. Perfeito, muito boa tarde a todos. E para a gente começar falando, né, dessa questão dos direitos trabalhistas, vamos começar falando de contratação. Porque a gente sabe que quando a gente está nessa questão da área rural, vai trabalhar só 2 vezes na semana, vai ajudar só no período da safra, não vou contratar. Como é que é a primeira orientação quando a gente fala em contratação? Vamos lá. A primeira orientação que a gente dá é sempre a pessoa que está contratando analisar direito para que ela precisa contratar aquele funcionário. Então, o funcionário vai ser contratado para trabalhar na safra, num período de safra, ele pode estar contratando essa pessoa mediante um contrato de safra, que é um contrato... Temporário. Exatamente, que é um contrato que tem data para iniciar e data para terminar, que seria o término da safra. Eu vou precisar desse colaborador para trabalhar um período indeterminado, não sei quando ele vai terminar a prestação de serviço, então ele estaria contratando essa pessoa como um funcionário CLT, que nós estamos acostumados, né? Com todos os recolhimentos certinhos, anotação na carteira de trabalho, inclusive para resguardar ele em eventual acidente do trabalho ou qualquer outra intercorrência que tenha, né, na prestação de serviço. Outra forma, que muitas pessoas perguntam para a gente, né, Natália, se eu posso contratar como diarista. Pode contratar como diarista, mas tem que analisar como que vai ser essa prestação de serviço. A pessoa vai trabalhar um dia na semana, vai trabalhar 2 dias na semana. Então, não isso é fixo, né? Exatamente. Então, ele vem num dia, depois ele volta depois de um certo tempo. Então, daí a gente não vê um risco tão grande. Exatamente. Mas, isso acontece muitas vezes, né? Pessoas que contratam, por exemplo, um caseiro e quer contratar a mulher do caseiro para prestar um serviço de limpeza, por exemplo, na sede do sítio ou da fazenda. Que é de vez em quando. Que é de vez em quando. Então, às vezes a pessoa combina, você vai limpar toda sexta-feira, ou você vai limpar de sexta e segunda. Então, essa modalidade de contratação é perfeita para esse tipo de situação. E há necessidade, Natália, no caso de um contrato para assegurar esse produtor nessa contratação? Sim, com certeza. Até a questão, né, que a gente fala do tipo de contrato que tem que ser visto, e tem uma situação que é até engraçado, que vira e mexe aparece, que às vezes o produtor ele nos questiona assim, mas o meu funcionário não quer ser contratado, ele está recebendo um seguro-desemprego, ele, né, ou aposentado, alguma situação que ele não quer formalizar esse vínculo trabalhista, né? Mas ele vai fazer uma carta de próprio punho dizendo que ele abre mão, que ele não quer ser registrado. Isso daí não existe. Não. Então, acontece, eventualmente, né, uma fatalidade, um acidente de trabalho. A primeira coisa que ele vai fazer num eventual processo, numa fiscalização, até, né, pensando no Ministério do Trabalho, é verificar esse vínculo. Então, se existe, né, os requisitos ali da pessoalidade, da remuneração, enfim, os vínculos para ser reconhecido o vínculo trabalhista, com certeza ele vai ser reconhecido, independente se ele assinou um documento que ele queria ou não queria. Mesmo que ele tenha feito de próprio punho, então isso não é válido. Não é válido, exatamente. Que comumente aparece, mas assim, a gente sempre orienta. Exatamente. A base de tudo é o registro. Até, né, depois do Ministério do Trabalho, quando tem alguma fiscalização, existe até uma multa administrativa pela ausência, né, do registro do vínculo, então é extremamente importante. Exatamente. Né? A gente está sempre orientando, né, os fornecedores, né, os associados, para a pessoa me procurou e só quer que eu registre depois de terminar de receber o seguro-desemprego. A gente orienta a não seguir esse tipo de procedimento, justamente porque estaria burlando a lei, porque não pode estar contratando uma pessoa que está recebendo seguro-desemprego. O imposto deixaria de ser pago, exatamente. Né? Então isso também não pode. É o que a doutora Natália falou. Eventualmente, essa pessoa está trabalhando lá sem registro e acontece uma fatalidade, um acidente de trabalho, essa pessoa não está resguardada, né? Pelo vínculo trabalhista. Perfeito. E aí esse produtor também vai ter que arcar com isso. Exatamente. E pensando até, né, essa questão de migrante, que tem muita gente que contrata mão de obra de outros locais estados. Aqui, né? Geralmente é Nordeste, Norte. A contratação, também essa é uma dúvida recorrente, tem que ser feita antes dele vir para cá. Por quê? Porque é o momento que você vai combinar o salário, condição de trabalho. Não adianta você trazer até aqui para ele entender o que ele vai fazer. Né? Então, assim, isso é uma coisa também que é muito vista pela fiscalização do Ministério do Trabalho. Então, o vínculo, ele tem que existir, lógico, se alguém que, né, tem residência aqui, a partir do momento que ele começa.
ou se não, se for migrante, a partir do momento que ele é realmente, efetivamente contratado, né, antes de vir com o transporte para cá. Então, e lembrando da idade mínima também, né, que é Sim. importante na produção de cana-de-açúcar, né, que é o nosso forte aqui da associação, é somente a partir dos 18 anos, na produção de cana-de-açúcar. Não pode ter nenhum menor, né, que isso também é uma exigência, existe legislação. Se for uma atividade administrativa, não, né, daí pode Você envolver tem menor que aprendiz, enquadra menor estágio, aprendiz, estagiário. Agora, na produção operacional, a partir dos 18. Pra Também outra poder... dúvida que aparece. Então, se vir de outro estado, antes de vir, essa contratação já tem que estar efetivada. É isso mesmo. Então, é uma boa orientação aí. E quando é o trabalho terceirizado? Eu vou terceirizar algum tipo de trabalho na minha propriedade. Eu fico isento dessas questões trabalhistas? Não, de forma alguma. A gente também sempre orienta, né, o fornecedor e o associado que vai estar contratando uma empresa terceirizada a ver se essa empresa consegue prestar o serviço, né? Se tem capital social suficiente para, né, para prestar o serviço. Esse associado também ele deve fiscalizar a empresa, se ela está pagando certinho os colaboradores, se os colaboradores dessa empresa terceirizada estão registrados. Por quê? Porque numa eventual discussão judicial também, num processo trabalhista, o associado ele não está isento de responsabilidade. Num eventual processo trabalhista, caso haja irregularidade, ele vai ser condenado de forma subsidiária. Ou seja, se aquela empresa que ele contratou, né, terceirizando a mão de obra, não cumprir com a obrigação trabalhista, vai sobrar para o associado, né, o tomador do serviço. O produtor ali. Exatamente, está arcando com essa responsabilidade. E a legislação até prevê, em lei, né, a responsabilidade do tomador de serviço. Exato. Então, por exemplo, numa eventual fiscalização, tanto o dono dessa empresa terceira que não deu, por exemplo, condição da NR31, que a gente até pode falar mais para frente da NR31, mas condições de alojamento, de saúde, segurança, ou registro, ou pagamento, ou uma jornada que extrapole. O prestador, a empresa, né, que está terceirizando esses serviços, ela vai ser responsável por esses contratos e o tomador, que é o produtor rural, ele vai ser responsável por não fiscalizar esse serviço. Olha. Então, existe 2 multas sobre o mesmo evento. A multa para o efetivo prestador, que não regularizou a situação trabalhista, e também para o produtor rural, por ausência de fiscalização. E Então, muitas vezes assim, a gente acha que por ser terceirizado, né, a gente acaba ficando isento. Não, de forma como alguma. produtor, tanto e na não. esfera administrativa, que a gente chama que é no Ministério do Trabalho, quanto na justiça, como o doutor falou, de forma subsidiária. Então, é importante você, antes de contratar, se a empresa tem o capital social, como o doutor Hugo mencionou, porque se ela não tiver esse dinheiro, provavelmente, na Justiça do Trabalho, ele não vai conseguir arcar com o pagamento e daí a responsabilidade vai recair na forma patrimonial sobre o produtor rural. Acaba que cai Tendo para que ele arcar. também, Sim. tem que Isso. arcar com esse valor de forma também. subsidiária. Vamos na orientação também, nessa questão de jornada de trabalho, horário, isso também influencia, né? Sim, e com o certeza. produtor também pode arcar com isso. Sim, com certeza. Qual é a orientação, doutor? A orientação que nós damos, né, para todos os nossos associados, né, é que faça o colaborador cumprir a jornada prevista em lei, que são as 8 horas, né, com intervalo intra-jornada, também respeitando o intervalo entre jornadas, né, que é descanso mínimo de 11 horas. Isso é primordial, para também depois não gerar um passivo trabalhista, né, que saia do controle dessa pessoa, né? Então, porque tem muita gente, por exemplo, que acha que a pessoa pode trabalhar porque não tem cartão ponto, a pessoa pode trabalhar, então, 12, 13, 14 horas por dia. E depois isso, na Justiça do Trabalho, com certeza será revisto, né? E essa pessoa vai ter que arcar, sim, com eventual hora extra de todo esse período, né? Então, trabalhado. precisa cumprir Exatamente. certinho. E, Natália, na nossa região também tem muitos, assim, que acabam contratando outra frente de trabalho, né? A pessoa só tem a cana, né? Mas quem faz, às vezes, até o plantio ou a colheita é um terceiro. Nesse caso, esse produtor, o dono ali daquela cana, o que ele tem que se preocupar? Porque a gente tem vários casos nessa situação, né? Sim, eu acho que, voltando um pouquinho para esse controle da jornada, esse é um dos exemplos do que o produtor ele deve se preocupar. Por quê? Porque a extrapolação de jornada, né, a jornada extenuante, que a gente chama, é um dos indícios depois que pode vir a gerar uma condição análoga a escravo, trabalho análogo a escravo. Então, é algo para que o produtor fique bastante atento, né? Sim. Então, essa questão de registro, como o doutor Hugo mencionou, né, a gente
isso também para nós é usual, mas às vezes para o produtor não, que é registrar, ele não pode registrar todos os dias a mesma horário de entrada, mesmo horário de saída, isso é a jornada britânica, né? Então, por exemplo, são cuidados pequenos que muitas vezes descaracterizam a jornada lá numa justiça do trabalho. Então, tem que ser o horário real de entrada, de saída, algum dia eventualmente extrapolou a jornada, né? Paga como hora extra, deixa tudo documentado, regularizado, faz o empregado assinar, né? Enfim, essas questões relativas à jornada que eu entendo que também são importantes, tanto se ele emprega como um terceiro. E hoje já tem sido feito mais, assim, os produtores estão mais conscientes sim, bem mais desse atentos. registro, Sim, né, de entrada sim. e saída do horário. Sim, bastante. Isso daí é algo assim muito importante, essa questão de registro, a questão de jornada e essa questão de trabalho degradante, que também é citado na lei, que são as questões relativas à norma regulamentadora 31, que também já é de amplo conhecimento dos produtores. Que ela trata as questões de saúde e segurança no trabalho rural, né? Então, controle de risco, né? Também que é o PGR-TR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Então, a NR31, ela engloba tudo que dentro da produção pode gerar um risco à saúde e segurança do trabalhador. Então, ela fala sobre as questões de exame, né? Admissional, demissional periódico, a entrega dos EPIs, de equipamento de proteção individual. Então, toda vez que você for entregar um EPI, é importante registrar para você conseguir comprovar que você entregou. E exigir que o colaborador... E exigir que o fiscalize, né? E um terceiro, por exemplo, não sou eu que estou entregando, é a empresa terceira que está fazendo corte ou plantio que tá entregando. Mas você pode fiscalizar. O EPI que ele está usando está correto, está dentro da validade. Senão ele pode ser autuado por não fiscalizar. Ele pode ser autuado por não fiscalizar. Então, por exemplo, a bota, ele está com o sapato correto, mas está com furo ou não está muito bem colocado. A questão do ônibus. Ele tem um ônibus, ele dá o transporte, mas o transporte não é seguro, não tem cinto de segurança, está em condições precárias, né, para transitar ali na rodovia. Então, isso tudo tem que ser fiscalizado. É um trabalho grande, mas ele tem que ser feito porque são as condições mínimas ali dentro do NR31. São detalhes, né? Até primeiros socorros, por exemplo, é uma obrigação. Sim. Então, a FOCAP tem esse papel, né, dentro de todo o processo de NR31, a FOCAP acho que tem... a gente tem que mencionar, além da assessoria nossa, né, Dr. Hugo está toda sexta-feira, eu também, né, qualquer horário que o associado queira, né, tirar alguma dúvida, tem a questão do programa de boas práticas que a FOCAP está fazendo, então também são outros técnicos, né, mais voltados para a parte agrícola, mas também voltados a essas questões de saúde e segurança. Eles fiscalizam, também conseguem dar, né, emitir recomendações ali no campo para o produtor. Então, acho que todo mundo trabalhando ali em conjunto para garantir, né, uma plena segurança jurídica ali para o nosso produtor no final do trabalho dele. Porque trabalhista gera um passivo enorme para o produtor se não for... Exatamente. Qualquer descuido pode virar um processo enorme depois. Casos que a gente conhece, né? Assim, não é nada distante de nós. E acho que todos os produtores conhecem alguém que já se envolveu em algum caso. E a fiscalização está acontecendo, né, Natália? A fiscalização acontece. A gente vê que é mais por denúncia, mas hoje em dia eles têm tido uma ênfase muito grande nessa questão de fiscalização. Inclusive, o Ministério do Trabalho, ele até envia no início, geralmente da safra do ano, ele envia uma recomendação, como se fosse uma notificação preliminar, né? Então, ali para o produtor já se atentar a essas questões. Então, você vê que existe, né, esse movimento é grande na produção de cana-de-açúcar de fiscalizar mesmo. E tem as denúncias, né, como eu disse. E a gente estava falando dos EPIs, né, a bota, essa questão de segurança. Mas o trabalhador não quer usar. E aí, qual é a postura desse empregador? É o que a gente estava falando, o empregador tem que fiscalizar e tem que fazer o o colaborador utilizar. Mas o colaborador não quer utilizar. Adverte. Mas eu não... Justa causa. Entendeu? Porque é obrigação do empregador fornecer o EPI. Porque a fiscalização não quer saber se o colaborador não quer usar. Exatamente. Ele quer que esteja utilizando. Exatamente. Exatamente. Não tem muito onde fugir, né? Ele tem que usar, a saúde e segurança dele, do próprio ambiente ali do trabalho. E a NR31 traz muita exigência, né? Então, assim, o produtor, se ele não ficar atento, todo mundo sabe, né? Hoje em dia a usina também fiscaliza, né? Então, além do papel da FOCAP, tem o papel também das usinas, que elas acompanham, Porque, né, é um movimento, acho que mundial, né? Essa questão de saúde e segurança. E tem tido uma conscientização maior também, né, Natália? Sim, tem. Né, doutor? Nós temos visto que ano após ano o fornecedor, né, o associado,
Todos eles têm justamente tido essa consciência e estão se modernizando, digamos assim. Estão focando mais justamente nessa questão de fornecer os equipamentos certos, de fazer o colaborador utilizar, de documentar aquilo, de pegar a assinatura do pessoal, então, de guardar a documentação, né, para posteriormente, se for o caso, numa fiscalização ou num processo judicial, tá exibindo essa documentação no processo. Então, nós temos visto que está tendo mais, sim, o pessoal está mais consciente nesse sentido. É a prova, né? Exatamente. Você já constitui a sua prova. Se você fizer tudo por escrito, deixa tudo guardado. Lembrando que na Justiça do Trabalho também ele tem 2 anos depois que o empregado sai, ele pode entrar com cassação e pode pedir 5 anos para trás. Exato. Então, se você não guarda tudo que você tem lá atrás, muitas vezes você não vai ter uma testemunha, você não tem como comprovar, né? Então, assim, o ônus, né, sempre é do produtor de comprovar aquilo também, né, o contrário do que está sendo alegado. Então, muitas vezes, ele que tem que provar que foi dado, sim, o EPI, que foi dado o treinamento. Então, a importância de constituir já essas provas, né, para se respaldar. E a questão preventiva, que é o que a gente sempre fala, né? Tem uma dúvida, vem, nos pergunte, a gente orienta qual a melhor forma, se está certo, se não está, para que tudo seja feito da melhor forma. É fundamental, né? A questão preventiva, hoje em dia, é fundamental. Sim. Para justamente minimizar, né, os riscos, tanto trabalhista quanto de um eventual acidente ou de qualquer outra coisa, né? Sim. Muito bem, vamos continuar aqui. A gente falou um pouquinho dessa questão da segurança, né, do trabalho, mas tem também essa questão até do bem-estar, né, digamos, na hora do almoço ali. O que a gente tem que se atentar como produtor também, para a gente já levar essa informação fresca aí para os produtores? Sim, eu acho que, por isso que eu falo, a NR31 é uma bússola, assim, pra gente dentro, quando a gente Pra fala de saúde e nortear segurança. E é muito assim, ela dá muitos exemplos muito fáceis ali na leitura. Então, se você pega e você vai lendo item a item, você já tem ali um checklist pronto. Então, ela fala, por exemplo, a marmita, ela tem que estar numa temperatura ideal, então não adianta você, né, ou transportar. Muitas vezes, sei lá, né, a gente sabe histórias, ó, ver foto, né? Fiscalização traz também muita foto para elucidar as questões. Marmita perto de defensivo, então tem que, sabe, ter um cuidado. A água tem que ser uma água potável, uma água, né, você não vai oferecer uma água quente. Fornecer um centro de vivência, que eles falam, né? Vivência, que tenha condições, que o banheiro esteja com papel, esteja limpo, com água potável. A gente vê foto de fiscalização, e eu nunca presenciei nenhum alojamento, né, nenhum centro de vivência assim, mas assim, o banheiro é um buraco, né, no meio ali do canavial. Então, assim, condições mínimas. Hoje em dia, os produtores, a maioria tem essa consciência. Tem essa consciência, tem sim. Para poder fornecer isso ao colaborador. Exatamente. Para que ele tenha, né, nessa 1 hora que ele tem que parar para fazer o intervalo dele, para que ele possa realmente sentar, comer na sombra, ter água fresca, descansar um pouco ali para depois voltar, né? Uma comida até para ele ter energia, né? Para não ser nada degradante ali para ele, né? Porque muitos que vêm também, Natália, eles que dão ali o lugar para que eles possam ficar. Isso, alojamento. Fica no alojamento ali, né? Seja na sede. Mas quando vai para o trabalho, efetivamente, às vezes da roça, que é longe, não tem, às vezes, essa estrutura, né? E aí, esse fornecedor, esse associado, precisa dar um jeito de entregar isso também, oferecer isso. Essa questão do alojamento, foi bom você também tocar nesse assunto, que muita gente pergunta pra gente, né? O alojamento também tem que ter condições mínimas, não pode ser muita gente, tem que ver quantas pessoas comportam, por exemplo, numa residência. Colchão, né? A altura do colchão. Não adianta dar uma espuminha ali que a pessoa, coitada, não vai nem conseguir ser recuperada. Né? Não. Porque por mais que a pessoa não esteja, por exemplo, no horário de trabalho, que está no horário de descanso, mas se o alojamento é fornecido pelo empregador, ele tem que dar um mínimo de condições para aquelas pessoas estarem ali, morando ali, né? E lembrando agora a NR31 também, né, que vai começar a vigorar, que também é aplicada ao produtor rural, que ele fala das questões mentais, né, no ambiente de trabalho. Então, assim, até essa questão de ele ter um lugar, um espaço ali que ele possa realmente descansar, que ele possa ter uma qualidade de vida, né? Não morar um alojamento ali que não dê nenhuma condição para ele. Pensando que são pessoas que vieram de longe, muitas vezes estão sem a família, né? Então, fora da convivência diária. Então, é importante ali garantir um mínimo de um lugar digno ali para essa pessoa conseguir descansar e conseguir produzir também, né? Que todo mundo sai ganhando no final. Sim. Para que todos, né? E o produtor também esteja todo adequado ali para entender todas essas regras. Tem a segurança, né, no que ele faz ali. E aí, no campo, né? Vamos supor que é longe do alojamento, né? Às vezes a roça fica longe ali. Também tem que oferecer essas questões todas para ao longo do dia ou ao longo da noite, da jornada de trabalho. Exatamente. Sim. Essa questão do espaço de vivência mesmo, né? Ali que eles chamam do banheiro. Para montar ali. Isso, num ambiente de sombra, num lugar também que tenha, né?
essas questões de ele poder descansar realmente também, isso é Exatamente. importante. A gente tem visto, né, inclusive, acho que todos os nossos associados, né, já têm consciência disso, então eles fornecem realmente esse centro de vivência próximo da frente de trabalho. Então, por exemplo, tem um associado lá que tem, às vezes, 3, 4 frentes de trabalho em locais separados. Sim. É 3, 4 centros de vivência cada um na frente de trabalho. Entendeu? Também não adianta você pôr um centro de vivência 3 quilômetros de distância de onde a frente não está. vai, né? Exatamente. Não vai. Exatamente. Tem que ser acessível Exatamente. ali para poder usufruir ali, né? Lembrando que se tiver homem e mulher tem que ter banheiro separado também, né? Então tem algumas condições da NR que assim, são muitas as condições, mas se ele vier, né, nos questionar, perguntar, a gente explica ali uma a uma, mas tem muita coisa. Questão de alojamento, né? Como o doutor Hugo falou, tem muita condição, né? De fogão, de não poder... Que a gente sabe que às vezes tem alguma região, né? De onde eles vêm que tem o... Né, às vezes tem um hábito diferente do... Cultural mesmo. Cultural, mas mesmo assim tem que fiscalizar e tem que ter cuidado ali no dia a dia. E hoje, né, vocês que andam, mas a Natália também, né, que visita bastante as propriedades, hoje você já vê essa adequação maior. Bastante, bastante. O doutor Hugo também que Também, faz bastante doutor ação, Hugo. né? Sim. A gente teve essa conscientização hoje, está praticamente todos os nossos associados, acho que estão... Muita empresa, né, que Exato. se especializou nisso também, tem até locação. Para dar essa assessoria. Isso, no período de safra. Então, eles conseguem adaptar ali bem. Existem vários tipos também de veículo adaptado, né, que consiga ali atender as normas. Então, tem bastante coisa no mercado ali pronta para atender. E as empresas terceiras também, hoje em dia, acaba que quem não presta um bom serviço, quem não... você sabe que no mercado ninguém ali recomenda. Então, ficam os que estão mais adequados ali à legislação, que são os que vão sobrevivendo, vamos dizer, no mercado, né? Para poder... Vamos falar também sobre assédio moral, né? A gente um assunto que às vezes é novo ainda, né? De trazer isso para o âmbito rural, mas isso também acontece. O que a gente pode trazer de orientação e de informação? Vamos lá, a orientação que nós sempre damos também para os nossos associados, né? Para eles passarem, principalmente para os gerentes, né? E para os chefes de turma, assim, digamos. É para realmente que o respeito impere, né? Na relação de trabalho. Com questões de brincadeira, com questão, às vezes, de chamar a atenção de um colaborador por algum motivo, de não chamar atenção na frente de todo mundo, de evitar fazer, às vezes, uma brincadeira que constrange a pessoa. Um apelido, exatamente. Hoje em dia, todas essas questões são muito sensíveis, né? Então, a orientação que nós damos, né, para todo mundo é justamente essa, que tem que tratar de uma forma muito humanizada, né, a relação de trabalho hoje em dia. Buscando justamente resolver a questão, mas de uma forma que não exponha o colaborador perante, né, os demais trabalhadores. E a liderança é espelho, né? Então, você Exatamente. ser um bom líder, você ter uma gestão, é inerente ao cargo, você também passar respeito, passar os valores, cultura ali da empresa e não perpetuar. E lembrando que assédio pode ser tanto da pessoa que está acima para baixo, como horizontal também, né? Ou até de quem está abaixo para cima, enfim. Mas aqui o mais importante que a gente está falando é da liderança para baixo, mas também pode gerar algum dano ou dever de indenizar para o produtor se for entre... O que a gente vê, às vezes as pessoas vêm perguntar para a gente, eles. mas é entre eles. Mas você, como empregador, se você tem ciência disso, você tem que tomar uma atitude. Sim. Chamar os dois, exatamente. Chamar os dois, conversar, ver o que está acontecendo, ver, né, o porquê da desavença. Né, em muitos casos, essa desavença pode virar algo mais sério. Pode virar uma briga, por exemplo, né? Chegar até via de fatos. Então, quando o empregador ele tem que ter essa consciência de que não é só o líder, por exemplo, que pode perseguir um subordinado, mas sim pode estar ocorrendo um problema entre os colaboradores do mesmo nível da empresa e eles teriam que estar fiscalizando isso e evitando, né, essa situação. E até a questão de uma doença ocupacional, Exatamente. né? Às vezes uma perseguição, né? Algo pejorativo que pode vir a questão denegrir psicológica. a questão psicológica do Exatamente. funcionário, que a gente também já... Aí tem bastante casos, né? E como exemplo que isso acontece realmente. E o que a gente observa, né, Natália, é que hoje, quando a gente fala no âmbito rural, são empresas, né? A gente está falando de empresas, Exatamente. né? Antigamente a gente falava, é o associado, né? O associado X, é o associado... Mas não, hoje é uma empresa. Profissionalizou, né? Profissionalizou. Tá certo, então, Exatamente. essa empresa ela tem que se adequar, né, dentro das regras e das normas. É o que a gente fala para o nosso associado. Nós temos associado lá que tem 4 funcionários e temos associado que tem 400. Sim. O de 4, lógico que ele não vai ser igual ao de 400, mas ele tem que tratar aqueles 4 colaboradores como se fossem como de realmente, 400, exatamente.
verdade. Exatamente. Dentro das possibilidades ali dele, né? Mas a ideia é exatamente ele conseguir, isso. que é a legislação, é o mínimo. Exatamente né? essa. A gente não está tratando de nada que ele está fazendo para se destacar, vamos supor, no mercado, né? A gente está falando do mínimo ali mesmo para assegurar os direitos, né? E ainda nessa questão de contratação que a gente falou lá no início, hoje já tem essa conscientização maior, né? De realmente fazer esse contrato, de não só ficar ali na boca, né? No boca a boca ali, no combinado, né? Que o combinado para uma empresa não funciona, Não. né? Foi esse o tempo que o pessoal... Era o fio do bigode. Exatamente. Não existe. Exatamente. De vez em quando aparece daí a gente explica, fala, ó, já não funciona mais assim. Hoje precisa ter um contrato de trabalho, hoje precisa estar fazendo tudo certo, né? Até para você se resguardar e tudo mais. Mas via de regra, né? Nossos associados, praticamente todos, ou SLT, ou SAFRA, quando vai terceirizar um serviço, né? Às vezes manda o contrato para a gente dar uma lida, ver se está certo, para a gente dar uma pesquisada se a empresa... tem condição, não tem, né? Porque tem muitos associados, por exemplo, que não tem nem condição, às vezes, de consultar a empresa, né? E daí eles nos procuram e a gente faz esse serviço também para consultar para eles, análise. rastrear, ver certidão de débitos da empresa, se ela, né, ela tem condição financeira aí de manter esses empregados. Então, acho que é importante essa assessoria aí, né? Porque, às vezes, o grande tem já essa assessoria, mas o pequeno não. Então, para cada público, a gente adequa aí o que a gente, né? Nossa assessoria jurídica. Mas a FOCAP faz toda essa assessoria para o associado. Faz sim. Toda essa informação. Sim, do pequeno ao grande, quem, né? Exato. Tendo um empregado, a gente consegue orientar e auxiliar. O José Coral sempre diz, a FOCAP é uma mãe para os associados. Então, não façam as coisas com dúvida ou achando que está certo. É a proatividade, né? Exato. Você fazer tudo na prevenção mesmo para evitar um passivo. Né? Mas você tem sentido, Natália, você também que atende bastante os associados, o doutor Hugo também, que os produtores, seja os menores ou os maiores, né? Mas tem vindo buscar mais informação, né? Para dar o próximo passo. Principalmente trabalhista. Principalmente questão trabalhista, né, doutora? Sim. A gente vê que o pessoal tem sim, né, nos procurado para tirar bastante dúvida, para às vezes esclarecer acontece com o vizinho, né? Lá meu vizinho aconteu isso, então eu fiquei preocupado. E a gente está sempre orientando da melhor forma possível como ele buscar essa solução, né? Pro problema dele. É isso mesmo. Mas mudou muito, assim, né? No geral, como que você falou, mudou muito tanto essa questão de conscientização deles, né, e também de nos procurar para tentar regularizar, para tentar deixar tudo adequado. E quem está nos acompanhando que não está regularizado, há tempo, ou né? tem dúvida, né? Que busque, né? E como é que faz, Natália, para ter esse acesso à FOCAP, à assessoria? Para quem ainda não buscou, que está com alguma dúvida, ou às vezes está ali fazendo, não deu nada de errado até agora, eu vou continuar assim, mas para ter a certeza de que está fazendo certo. Eu falo que o mais fácil hoje em dia é o WhatsApp, né? Mas tem produtor que não tem WhatsApp, então a gente também atende por telefone, atende aqui a gente não fica na sede da FOCAP, a gente fica aqui na frente do hospital, né? Na FOCAP que tem essa parte dela aqui no hospital. Isso presencial, então de segunda a sexta-feira. Tem um prédio ali escrito Tem um prédio escrito FOCAP, então é fácil ali de localizar, a gente fica ali. Mas tem também o WhatsApp, doutor Hugo também. E-mail, né? Tem gente que manda e-mail. Me manda e-mail, da forma que o associado preferir, tá? Mas nós estamos disponíveis aí todo dia para assessoria. Alguns ligam para a doutora Natália, marca horário, daí vem, porque tem gente que é de fora, né? Então... Isso, tem isso também. Mas estão sempre à disposição para Sempre à disposição. O WhatsApp hoje em dia é o mais fácil, né? Já manda foto do contrato, a gente já se adequa ali, já devolve. Não faz com dúvida, né, doutor? Não faz Exatamente. com dúvida. Esclarece. Considerações finais. Tem mais alguma coisa, Natália, que você gostaria de colocar para a gente? Eu acho que é importante que fique a mensagem de sempre procurar, sempre registrar. Né? Na dúvida, registra tudo, faz por escrito, faz o empregado assinar tudo realmente para depois, né, a gente conseguir comprovar. Que antigamente você pedir para, às vezes, alguém assinar um insulto, né? Era tudo no fio do bigode, era tudo conversado. Mas por que eu vou pedir para ele fazer isso? Eu vou ter que dar advertência? Infelizmente, é o que a lei manda e a gente tem que se adequar, né? Então, eu acho que é uma conscientização para... Exatamente. Formalização. É enxergar o seu negócio como empresa, Exatamente. né? É do mesmo jeito que nossos associados buscam a melhor tecnologia para o canavial, digamos assim, eles têm que buscar a profissionalização do ambiente de trabalho, das questões financeiras da empresa, que hoje, né, da empresa deles, e seguir esse caminho, profissionalizando.
E pode ter certeza que se vier a multa vai sair muito mais caro, né? Com certeza. vai. Ou o processo trabalhista vai Ou sair o muito mais processo caro. trabalhista vai sair muito mais caro, né? Do que Muito realmente mais caro. andar adequado aí, seguindo todas E as até impedimentos, normas e né? leis. Porque a gente sabe que um trabalho escravo aí, né? Que seria o Sim, pior dos desastres, né? Vamos supor, um trabalho escravo reconhecido também impede, né? Você entra numa lista suja do Ministério Público do Trabalho, então impede, às vezes, até financiamento. Não, com certeza. Né? Então, assim, Com não é certeza. Série só de o problema prejuízos. ali, é uma série Inúmeros de prejuízos, prejuízos. inúmeros. Então, É isso mesmo. não fazer nada com dúvida e buscar seguir certinho ali. Perfeito, é isso mesmo. Que o lucro é maior, né? Exatamente. Com certeza. Doutora Sem dúvida, Natália, nos procurar. é isso aí. Obrigada mais uma vez Obrigada, por estar aqui Mônica, com a gente, obrigada. esclarecendo. E já fica aqui aberto o espaço do Afocast sempre que quiser voltar. Muito Inclusive, obrigada, já vou perfeito. falar que vocês fazem também, né, vídeos sobre sucessão, vários Isso, temas isso, também. sim, Tá lá no nosso sim. canal do YouTube, né? Durante esse ano, nós fizemos de vários temas tratando mais sobre a questão da gestão da empresa rural, né? Pensando na sucessão. Então, desde a constituição ali, né, da propriedade, o que ele tem que ter para regularizar o patrimônio, depois pensando em como constituir uma PJ, né, uma pessoa jurídica ou não, uma holding. Questão trabalhista, nós falamos lá um pouco também. Questões cíveis, questões envolvendo inventário. Então, assim, tudo que gestão contábil, financeira da empresa, até ESG no final. Então, tem bastante coisa ali para eles aprenderem. Então tá tudo no canal do YouTube, Do né? YouTube da Na FOCAP, FOCAP. isso. E vocês enviam também para o grupo, né? De Isso, WhatsApp isso, da isso FOCAP, mesmo. com os associados, Isso. que é um canal que a FOCAP tem Interno. junto aos Isso. associados todas essas informações para Perfeito. consulta. Teve alguma dúvida também? Já tem esse material Isso para mesmo, consulta. Isso mesmo. Muito bom. Doutor Hugo, muito obrigada também pela participação. Volte mais vezes Com aqui para a gente certeza, eu que poder agradeço levar. o convite, foi uma delícia. Muito obrigada. Vou levar ainda mais informação. Obrigada, viu? Obrigada, Mônica. E obrigada a você que nos acompanha. Então, lembrando, dá uma olhada no canal do YouTube, a FOCAP. Lá tem vários conteúdos trazendo informações, orientações. Inclusive, tem o nosso quadro também, Tradições à Mesa, tá? Com receitas maravilhosas ali, receitas tradicionais de família que passam de geração para geração. Tem muito conteúdo bom. É só entrar lá no YouTube, a FOCAP, que você vai ter acesso a todos esses episódios. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.